Muito bem, bebezão, vamos lá. Resolução dos exercícios do nosso módulo 1 de Matemática Aplicada à Física. Então, primeira questão da UNP diz que as figuras representam o comprimento de cada um dos lados de uma placa quadrangular medida em duas réguas com graduações diferentes. Com base nas informações, a quantidade de casas decimais, perceba, eu só quero as decimais, que deve conter na medida do perímetro dessa placa, expressa apenas em algarismos significativos, é. Note que quando nós temos algarismos significativos, qual é o nosso critério? Eu tenho que ter o primeiro algarismo correto, preciso, e apenas um duvidoso. Então, quando a gente olha para a medida aqui da régua, você já consegue perceber que o 8 é preciso. Eu tenho certeza da leitura do 8. Porém, aqui seria a terminação 5. Ó, ele vai um pouquinho antes do 5. Vai ser 4, alguma coisa, tá? É 8,40 e alguma coisa. Mas eu não posso botar dois duvidosos, só pode ser um. Então, nesse caso aqui, o que é que eu consigo perceber aqui, Bezão? Eu consigo ler 8,4 centímetros. A minha primeira medida ela é precisa, o 8 eu tenho certeza, e no algarismo significativo eu só posso ter um duvidoso. Logo, nós teríamos apenas uma casa decimal, resposta corretinha, letra A. Nós só temos aqui a casa decimal do nosso algarismo duvidoso. Nossa segunda questão diz que um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel faz o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas, qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Note que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Nós temos grandezas aí inversamente proporcionais. Então, o primeiro automóvel vai gastar 2 horas. O nosso segundo automóvel, que está a 60 km por hora, vai gastar 3 horas. Logo, nós temos o quê? 6 vezes 3, 18, 180 por 2. A nossa velocidade é de 90 km horários. Nós temos como resposta corretinha o item E. Terceira questão da UNP. Ele diz que o sistema tegumentar é mais conhecido popularmente como pele e é o maior entre os órgãos do corpo humano, defendendo do mundo exterior como uma camada protetora contra bactérias, vírus e outros agentes infecciosos. Modelando um corpo humano com paralelepípedo de dimensões 170 centímetros por 60 por 30, a ordem de grandeza do volume desse corpo em milímetros cúbicos é. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo aí, nós vamos calcular o volume desse paralelepípedo. Então, a gente vai falar aqui, Bezão, que o nosso volume, ele vai ser quem? 170 multiplicado por 60. Vamos aqui colocar a nossa casa decimal, multiplicado por 30. Professor, será que eu poderia colocar só 170? Lembra, por favor, que 170 vai ser diferente de 170,0. Como assim, professor? Tudo não é 170? É, mas com a primeira casa decimal ele é mais preciso. Então, 170, eu estou te dizendo que esse zero aqui é duvidoso. E o 170,0, eu estou te dizendo que os 3 primeiros algarismos são precisos. Só é duvidoso o último. Então, por isso que essas medidas são fisicamente diferentes, ok? Bom, nós vamos achar aqui que o nosso volume vai ficar 306.000,0 centímetros cúbicos.
3,06 vezes 10A. Na hora que a gente colocou a vírgula aqui, saca? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, vezes 10 à quinta centímetros cúbicos. A ordem de grandeza, então, já que o 3,6 é menor do que a raiz de 10, 3,16, então nós temos 10 à quinta centímetros cúbicos. Mas, professor Augusto, eu quero em milímetro. Beleza? Nós vamos ter quem? Centímetro, milímetro, uma casa decimal, mas acontece que está o cubo, então são 3 casas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos multiplicar isso por 10 à terceira, e o nosso volume seria 10 à oitava milímetros cúbicos. Nós temos como resposta corretinha a alternativa E. Vamos a mais uma? Questão 4 da Unip. Para melhor entender as grandezas físicas, recorre-se às medidas e ainda que esses instrumentos não apresentem defeitos ou a pessoa que irá realizá-los o faça de maneira correta, evitando erros grosseiros, elas não são totalmente exatas. Com base nos conhecimentos sobre grandezas físicas, analise as afirmativas e marque V para a verdadeira e F para as falsas. Primeira afirmativa: as grandezas não precisam ter a mesma dimensão para serem somadas. Galera, isso aqui está errado. Eu só posso somar grandeza na mesma dimensão. Então, se eu chegar para você e pedir, me soma aí 2 ovos mais R$3, não dá para fazer essa conta. Você vai ter que converter tudo em real ou tudo em ovos. Então, eu só posso somar quem tiver na mesma unidade. Show? Então, essa primeira aqui está falsa. A ordem de grandeza dos segundos correspondentes ao intervalo de 12,8 horas corresponde a 10 à quarta. Vamos verificar isso? Eu tenho 12,8 e eu quero isso em segundos. Eu vou multiplicar por 3.600. Quando eu faço isso, essa minha continha vai me dar 46.080 segundos. Eu vou te falar que eu vou ter 4,6 vezes 10A. 1, 2, 3, 4. 4,6 é maior do que 3,16. Então, isso aqui arredonda para 10 a 1. Vezes 10 à quarta, essa ordem é 10 à quinta. Então, a nossa segunda afirmativa está falsa. Bom, de antemão, se você estiver resolvendo a prova da Unip, você já tem a resposta. Ó, falsa, falsa, só as 3 últimas são falsas, mas quem tem 2 seguidas de falsa vai ser a nossa letra D. Otimiza o teu tempo de resolução. Mas vamos analisar o restante aqui. Uma medida de 0,0430 quilômetros apresenta 2 algarismos significativos, corretos, e 3 algarismos significativos no total, já que um é duvidoso. Gente, isso aqui está correto, ó. Zeros à esquerda não são significativos. Então, a gente tem os 3 significativos, 430. Só que 2 deles são corretos, o 4 e o 3, e o 0 é duvidoso. Então, essa aqui está verdadeira, está corretinha. E a nossa próxima. Em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são denominados significativos. Sim, corretinho. Então, nossa resposta correta, letra D. Questão de número 5. Sabemos que a densidade de uma substância é calculada pela razão entre a massa e o volume. Se determinada substância possui 2 centímetros cúbicos de volume com densidade de 100 gramas por centímetros cúbicos, e a gente tem a mesma massa, qual deve ser o volume de uma outra substância que tem densidade 80? Olha só. Ele disse para a gente aqui já que densidade era massa sobre volume. E falou para a gente que esses elementos têm a mesma massa. Então, eu vou te falar que massa é densidade vezes volume. Se eles têm a mesma massa, galerinha, densidade 1 vezes V1 é densidade 2V2. O nosso primeiro substância tem 100 gramas centímetros cúbicos de densidade,
e volume de 2 centímetros cúbicos. Qual vai ser a densidade da segunda amostra se, né, qual seria, perdão, o volume da segunda amostra se ela tem densidade de 80? Ora, o nosso volume 2, então, vai ficar 200 por 80, 10 quartos. Nós vamos ter um volume 2 de 2,5 centímetros cúbicos. Letra B é a nossa resposta. Questão 6. O automóvel faz 35 quilômetros com 5 litros de etanol. Realizando uma viagem de uma cidade para outra com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessário para percorrer 196 quilômetros? Observe que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior for a quilometragem, maior o consumo que eu vou ter. Bom, Augusto, eu posso fazer necessariamente na forma da regra de 3? Não, você pode fazer qualquer metodologia que você queira resolver. Eu vou optar pela proporção aqui direta. Então, para fazer 35 quilômetros, eu preciso de 5 litros de combustível. Para rodar 196 quilômetros, qual vai ser o volume que eu vou precisar? O nosso volume, portanto, vai ser 196 vezes 5 dividido por 35. Vamos simplificar por 5, dá 196 por 7. A gente vai ter um consumo de 28 litros. Alternativa A. Nossa questão da Universidade Estadual do Ceará diz: a potência elétrica dissipada por um resistor ôhmico pode ser dada pelo produto da tensão aplicada pela corrente percorrida no elemento resistivo. Em termos de unidades fundamentais do SI, essa potência ela vai ser dada em quê? Gente, observa que ele está querendo que eu trabalhe com o sistema internacional. Como a gente tem a dimensionalidade, eu posso usar qualquer equação de potência que me venha à mente. Então, pensei o seguinte, ó, lá da mecânica, em vez de fazer o I vezes U que ele me deu, eu vou pensar que potência é a rapidez com que um trabalho é feito. Então, eu posso falar, por exemplo, que potência é a energia dividido pelo tempo. Todas as unidades de energia vão ter que ser iguais. Então, eu posso usar qualquer tipo de energia aqui. Eu vou pensar, em vez da energia térmica, eu vou pensar, por exemplo, em energia mecânica, energia potencial gravitacional, MGH, dividido pelo tempo. Olha só, a partir daqui eu já consigo colocar minhas unidades de boa. Ó. Colchete, para falar que agora eu não estou escrevendo mais a fórmula, que a partir de agora eu vou colocar as unidades, então por isso que agora entra em colchetes. Massa. Massa pode ser dada em quilograma. Gravidade é uma aceleração, metro por segundo ao quadrado. A nossa altura está em metro e o nosso tempo está em segundos. Então, saca que a potência ela pode ser dada por quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 3. Quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 3, alternativa C. Vamos mais uma? A grandeza física e energia pode ser representada de várias formas e com a utilização de outras diferentes grandezas físicas. As composições dessas grandezas físicas nos definem e alguns chamam de formulação matemática. Entre elas nós temos energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Considerando o sistema internacional de unidades, podemos representar a energia como? Você vai pegar qualquer unidade de energia que você queira, qualquer fórmula de energia aqui. Eu vou trabalhar com a primeira, porque a gente já tinha feito uma questão anterior aqui nela. Então, para te falar que eu vou usar as unidades, eu ponho o colchete. Massa está em quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado,
e a minha altura vai ser metro. Observa que eu posso te falar que eu vou ter quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2. Quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2. Alternativa é questão de número 9 da Unip. Em uma nanoescala, vamos lembrar que o prefixo nano ele representa 10 a menos 9. Em uma nanoescala, muitos materiais comuns exibem propriedades diferentes, como a baixíssima resistência elétrica, cores diferentes, pontos de fusão mais baixos ou propriedades catalíticas superiores. Essas propriedades derivam em parte da enorme área superficial apresentada por sistemas nanométricos. Por exemplo, na macroescala, o ouro ele é brilhante e amarelo. No entanto, quando as partículas de ouro são de 25 nanômetros de tamanho, elas possuem uma cor vermelha. As partículas menores interagem de forma diferente com a luz, então as partículas de ouro aparecem com a cor diferente. Dependendo do tamanho e forma das partículas, o ouro pode aparecer vermelho, amarelo ou azul. De acordo com o texto representado e comparando o diâmetro do fio de cabelo, que é igual a 0,00001 metro, com o diâmetro da partícula de ouro, vamos fazer isso aqui, cara. Eu quero diâmetro do cabelo pelo diâmetro do ouro. Vou chamar aqui o ouro de metal. Percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. 1 vezes 10 a menos 6. E o diâmetro do ouro? 25 nanômetros. 25 vezes 10 a menos 9. Eu vou te falar que o diâmetro do cabelo pelo diâmetro do ouro vai ser 1 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 9 dá 10 a terceira sobre 25. Vamos fechar isso aqui rapidinho, pesado. Diâmetro do cabelo pelo diâmetro do ouro vai ficar quem? 1000 dividido por 25. Quanto é que dá isso aqui, professor? Dá 40. Quem é 40? 4 vezes 10 a 1. Letra B é a nossa resposta. Questão de número 10. O velocímetro indica a velocidade instantânea de um veículo. Em um certo instante, a indicação do aparelho está representada a seguir. Poxa, olha só, galera. A gente tem aqui 80 e aqui eu tenho 90. Então, estou tendo um valor entre 80 e 90, algarismos significativos. Primeiro valor tem que ser preciso, tem que ser 80. O outro valor, ele pode ser duvidoso. Olha só, eu estou um pouquinho acima de 85, eu estou um pouquinho acima da metade. Então, o que é que a gente vai responder aqui? Medida precisa, 87. 8, correto? 80 e o 7, duvidoso. Questão de número 11. Qual é a ordem de grandeza no número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer 200 km? Primeira coisa que a gente vai pensar aqui, Bezão, qual seria o tamanho da roda de um automóvel? Vou ter que fazer uma estimativa. Então, aqui a questão, ela pega um pouquinho de conhecimento de vida. Você pega um pneu de um automóvel aí, a gente vai ter o quê? Aproximadamente aí, vamos pensar em termos de, no máximo, meio metro de raio, se for um automóvel grande, né, um pneu mais largo. Então, a gente vai botar aí no máximo meio metro. Seria algo em torno de 25 centímetros a 50 centímetros. Como é ordem de grandeza, e a ordem de grandeza é uma aproximação, não tem problema se a gente pensar um pouquinho diferente. Eu não posso é pensar que eu vou ter o pneu de um carro com um raio de 10 metros. Não rola? Bom, então aqui, o que é que a gente vai fazer? Grandezas diretamente proporcionais. Olha só. Se eu der uma volta, dando uma volta, eu vou percorrer
2πr. Quantas voltas eu preciso para colocar 200 quilômetros? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar esses 200 quilômetros aqui em metros, para facilitar a minha vida. 2 com 2 a gente já pode cortar aqui. E aí eu vou falar para você o seguinte. Uma volta eu vou ter π, eu vou botar o π para 3. E o nosso raio, eu vou colocar esse raio aqui aproximadamente meio metro. Eu vou ter x sobre 100.000. Quem é que vai ser o nosso x aqui, besão lindo? 10 vezes 10 à quarta, dividido por 1,5. Repara que eu não preciso ser preciso, tá? Se eu tivesse 10 dividido por 3, daria 3,3. Então, isso aqui vai me dar aproximadamente 6,7 vezes 10 à quarta. Mas isso é maior do que 3,16. O meu x vai ser 10 à quinta. Letra C. Note que eu aproximei o valor do raio, pode ser mais do que meio metro, pode ser menos, não tem problema, isso aqui foi uma estimativa que a gente fez, e eu também não fui preciso nas contas. Por quê? Porque a ordem de grandeza é uma aproximação. Se é uma aproximação, mesmo que você pense com números um pouquinho diferentes, você vai achar a mesma resposta. Tenta isso, dá uma pausa, tenta fazer colocando outros valores, mexendo um pouquinho no tamanho desse raio para ver o que é que você vai encontrar. Próxima questão, Bezão. Questão da Unip. O barco à vela utiliza a energia dos ventos para se deslocar na água. Se a pressão do vento sobre a vela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade... Opa, como é a história aqui, tio Augusto? A pressão pela velocidade ao quadrado é uma constante. Ele está falando aqui para a gente, olha, que a pressão é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Quando a pressão do vento é de 3 kg força por metro quadrado, a velocidade é de 18 km por hora. Então, quando a gente tiver uma pressão de 3, eu vou ter 18 ao quadrado. Qual vai ser a pressão que eu vou ter quando a minha velocidade for 54 km ao quadrado, né? 54 km por hora. Aí, como eu vou botar aqui, vai ser ao quadrado. Gente, brinca à vontade com a matemática. Eu vou dividir isso aqui por 18 para começar. Professor, eu posso fazer de outro jeito? Pode. A matemática é a sua. Aqui é como eu gosto de resolver, tá? Então, 3 sobre 18 vai ser P2 por 3 vezes 54. Você sabe o que vai acontecer? Eu vou simplificar isso aqui por 18 de novo. Três sobre 1 vai ser P2 por 3 vezes 3. Ora, meninada. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 quilograma-força por metro quadrado. O que é que a gente vai estar marcando, tio Augusto? Letra E. Vamos lá, mais uma, Bezão. Trata-se de uma constante adimensional. Vamos lá. Item A. Constante elástica de uma mola. Não, galera. Força elástica é Kx. Então, esse K seria o F sobre X. Eu teria Newton
por metro ou newton por centímetro, enfim, alguma unidade referente à força por distância. Número de Avogadro. Tá, esse número de Avogadro, ele é 6,02 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa. Pode ser moléculas, pode ser mol, enfim, tem que ser de alguma coisa. Então tem que ter uma unidade, não é adimensional. Vamos pensar no item C, o coeficiente de atrito. Se a gente pensar força de atrito, ele é coeficiente de atrito vezes a normal, força de atrito máximo. Então aqui eu vou te dizer que eu tenho força de atrito pela normal. Repara que eu posso ter newton por newton, que daria 1. Então, isso aqui é o cara adimensional. Constante universal da gravitação. Força gravitacional é constante da gravitação, produto das massas pela distância ao quadrado. Galerinha, quem é o nosso G? Força vezes distância ao quadrado dividido pela massa ao quadrado, não é adimensional. Constante universal dos gases. Vamos lembrar de Clapeyron, por você nunca rezei tanto. Quem é o meu R? PV sobre NT. Repare, eu já tenho Kelvin, eu já tenho a pressão que pode estar em atmosfera, eu já tenho o volume que pode estar em litros, então não é adimensional. A única dimensional aí é o item C. Questão 14, Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba. Ele fala para a gente, considere o número 1 para massa. Massa, eu vou indicar pela numeração 1. 2 para espaço, espaço é comprimento. E tempo para 3. Quais são as unidades, quais números que melhor representam força e trabalho? Gente, vamos pensar aqui. Na hora que eu pego força, eu vou falar para você que força é massa vezes aceleração. Eu falaria para você que força estaria com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, força estaria massa vezes comprimento por T ao quadrado. A força, então, seria massa 1 vezes comprimento 2 por 3 ao quadrado. A gente diria que a força estaria correspondente a quanto? 2 nonos. Repara que eu já tenho a resposta. Mas como a gente está estudando, a gente vai fazer a outra parte que ele quer. Eu quero também que a gente tenha trabalho. Cara, trabalho pode ser força vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser a força, 2 nonos, vezes o deslocamento, que é um comprimento, que é 2. Então, quem é que seria o nosso trabalho? Melhor representação, 4 nonos. Daí a gente tem como resposta correta a letra D. Vamos lá, mais uma, Bezão. Questão 15. Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba também. Considere um setor da artéria aorta, representado na figura abaixo, onde o fluxo sanguíneo tem 85 centímetros cúbicos por segundo. Lembra lá do comecinho da aula de sistema dimensional? Cúbico, volume, segundo tempo. Então tem uma vazão aí, que é o volume pelo tempo. Aí eu quero saber de você, qual é a velocidade de circulação? N maneiras de você resolver, mas eu vou pensar nisso aqui, galera. Vazão, eu vou chamar aqui de Z, mas pode ser qualquer letra que você queira. Está sendo centímetro cúbico, que é o volume, dividido pelo tempo. Augusto, onde é que tu tirou essa equação? Centímetro cúbico é volume e segundo é tempo.
e eu chamei isso aqui de vazão. Então, vazão seria quem? O volume dividido pelo tempo. Mas quando eu tenho volume, Bezão, eu posso falar para você que o volume, de uma maneira geral, é a área da base vezes comprimento. Então, a minha vazão, ela pode ser escrita como área da base vezes comprimento dividido pelo tempo. Porém, comprimento pelo tempo é distância sobre tempo, e distância sobre o tempo é velocidade. Então, eu posso chamar isso aqui, B, de velocidade. E aí, professor Augusto, e aí eu vou te dizer que a vazão vai ser a área da base vezes a velocidade. Agora ficou facinho, ó. Cadê a nossa vazão? 85. Cadê a área? 2,5. Cadê a velocidade? Cara, isso aqui que eu estou te pedindo para achar. Quando a gente faz isso, Bezão lindo, nós vamos estar aqui 85 dividido por 2,5. Nós vamos ter 34 centímetros por segundo, nossa alternativa corretinha, letra C. Um abraço, obrigado por ter ficado comigo e vamos ver o próximo módulo.